Olá a todos, vamos dar continuidade à aula de ossologia. Na aula passada falamos de disfunção do esqueleto e a definição. Vamos então agora falar sobre as classificações dos ossos. Bem, inicialmente, quanto à posição topográfica, nós temos os ossos axiais, que fazem parte do chamado esqueleto axial, que são crânio, externo, costelas, caixa torácica e coluna vertebral, formando esse eixo central do corpo, e os ossos aviculares, também como falamos na aula anterior, que são formados pelos membros, pelas estruturas ósseas que compõem os braços, incluindo mãos e pés, e as pernas, além das cinturas de fixação, que são o quadril e a escápula. E a clavícula também formando esse aglomerado na região superior, ok? Quanto à forma, que é a mais comumente estudada e mais comumente vista e cobrada de todos, leve em consideração a forma dos ossos em relação às suas dimensões lineares, comprimento, largura ou até mesmo a espessura, sendo divididas e compreendidas em ossos longos, ossos curtos, laminares e ossos irregulares. Quanto aos ossos longos, refere-se ao comprimento maior que a largura e a espessura, consistindo em um corpo ou uma diáfise e duas extremidades chamadas de epífises também. Como exemplo, nós temos o osso da tíbia, temos os ossos da região do húmero, por exemplo, também, que é um osso longo, o rádio, o fêmur, um dos mais comuns também. Podemos observar na figura a diáfise, que é a região central, e as epífises, que são as regiões superiores, extremidades superiores e extremidades inferiores dos ossos longos. Observem as epífises aqui apontadas em azul logo agora, são as regiões das extremidades, e a diáfise, que é esse componente central. Então, características dos ossos longos, presença destas estruturas. Os ossos laminares, o comprimento e sua largura são equivalentes, predominando sobre a sua espessura, também chamados impropriamente de ossos planos ou ossos chatos. Cuidado para não confundir. Ossos laminares, não planos ou chatos. Os ossos laminares, como exemplo, os ossos do crânio, em sua maioria são ossos laminares, parietal, frontal, occipital, além das escápulas e osso do quadril. Tá? Ossos curtos, os mais comuns são os ossos encontrados nas mãos e nos pés, os carpos e os tarsos, que são exemplos de ossos curtos, que apresentam as três dimensões equivalentes. Tá? Os ossos irregulares são ossos que apresentam morfologia complexa, encontrando uma forma geométrica bem complicada de ser definida e ser apresentada. Então, os ossos das vértebras, os ossos das têmporas, o osso temporal, são exemplos marcantes de ossos com características irregulares, como vocês podem ver na figura aí ao lado. Tá bom? Os ossos pneumáticos, lembrar, pneumo refere-se à presença de ar. Então, são ossos que apresentam cavidades revestidas de mucosa que contém ar. Então, essas cavidades recebem esse ar e, em consequência, os ossos que têm essas cavidades são chamados de ossos pneumáticos. Comum também na região do crânio, na face, frontal, temporal, etimoide e esfenoide são característicos como ossos pneumáticos. Sesamoides também são ossos que se desenvolvem na substância de certos tendões ou da cápsula fibrosa que envolve certas articulações. Os primeiros, a cápsula fibrosa, são tendões, são chamados de intatendíneos, e os segundos são chamados de periarticulares, certo? Exemplo muito comum, a patela, com o osso sesamoide intatendíneo, mas lembre que não é o único, e ossos alongados, que são ossos longos, porém achatados. Não apresentam um canal central como aquele osso que vimos lá no começo, que é o osso longo, ok? As costelas são o exemplo mais conhecido e fácil de ser entendido. Temos também os ossos suturais, que são pequenos ossos localizados dentro de articulações, chamadas de suturas, entre alguns ossos do crânio, como podem observar logo aqui no finalzinho, na base da região do crânio, onde tem esse círculozinho preto aqui embaixo, ok?
Bem, na prática, o osso frontal, por exemplo, é um osso laminar, mas também é pneumático. Observem que geralmente os ossos não têm uma única denominação, uma única classificação. O maxilar é um osso irregular, mas também é pneumático pela presença de ar dentro dos seus seios. A patela é um osso curto, mas é também um osso sesamoide. Por sinal, é o maior sesamoide do corpo. Entretanto, as características principais, as características primordiais de cada desses ossos é o que vem sendo cobrado e que será cobrado de todos vocês em exames ou em provas, ok? Resumindo, os ossos podem ser classificados quanto à sua posição topográfica, como ossos axiais ou apendiculares, e quanto à forma, ossos longos, laminares, curtos, irregulares, pneumáticos, sesamoide, alongados e suturais, ok? Obrigado pela aula, obrigado pela presença, gostou do vídeo, curte e compartilhe e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.